Olá, tudo bem? Eu me chamo Amália Pérez e o objetivo de hoje, deste encontro, é da gente falar sobre a avaliação da avaliação. Nós somos do ProLab Sustentável, um grupo que vai falar sobre processos laborais sustentáveis, mas o objetivo de hoje é a gente falar desta avaliação, da nossa própria avaliação como professor, tá? Esse é um grupo de pesquisa que contempla vários professores, dos quais muitas vezes a gente fica muito em dúvida se a prova que a gente fez foi uma boa prova, tá? E então, quais são os objetivos? O que a gente vai tratar hoje? Primeiro, apresentar a teoria clássica dos testes, que está aqui, né? Apresentar como usar uma planilha de Excel que faz isso. Então, eu sou professora há mais de 15 anos e essa planilha tem me ajudado muito a tomar decisões sobre as provas que eu mesma fiz. Então, às vezes a gente faz uma prova de melhor qualidade, mas nem sempre. Então, como é que a gente estabelece critérios para isso? Tendo uma turma relativamente pequena, né, que são turmas às vezes de 25 alunos, 30 alunos, 50 alunos, etc. Como é que a gente faz isso? E aí eu vou terminar, né, dando dicas um pouco sobre esta minha vivência, como é que eu utilizo, como é que eu levo isso para a sala de aula depois, e enfim, né? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre a teoria clássica dos testes, que é onde esta avaliação foi inspirada. A teoria clássica dos testes vai dizer que eu tenho alguns índices sobre a qualidade desta avaliação que eu fiz. O índice de dificuldade, o índice de discriminação e o índice de acerto ao acaso. O índice de dificuldade, ele vai dizer o quanto aquele item que eu construí, ele é difícil ou ele é fácil, tá? O índice de discriminação, ele vai dizer, olha, será que esses itens fáceis ou difíceis, eles são acertados por quem fez bem esta prova ou não? E isto tem muita relação com o índice de acerto ao acaso, principalmente quando eu faço itens de múltipla escolha, ou itens certo e errado. Então, eu tenho uma certa expectativa, por exemplo, de que um item com 4 alternativas, ele vai ser acertado ao acaso em 25%, tá? E se ele foi acertado menos do que 25%, eu já tenho uma dica de que talvez eu tenha feito um item difícil demais, um item confuso ou um item que gera erro. Lembrando que o objetivo deste teste, né, neste caso especificamente que eu estou trazendo aqui, é para uma avaliação de uma prova de sala de aula, não é para um concurso público que de fato tem um objetivo de eliminação de candidatos. Neste caso, não. O que a gente quer ver é se o conteúdo desta aula que a gente deu foi apreendido por um instrumento que a gente mesmo construiu, e esse instrumento que a gente construiu de avaliação, se ele é bacana, tá? E se ele está dando conta. Então, vamos lá agora falar sobre o Excel. Bom, e agora explicando um pouquinho como funciona essa tabela e as propriedades que ela tem. Os nomes que estão aí não existem, tá? Eu os inventei para utilizar aqui para fins didáticos, com exceção do meu, o resto é tudo fictício. Então, na primeira linha, a gente tem quais são as perguntas, né? Simplesmente é um nome, 1, 2, 3, pergunta 1, 2, 3, questão 1, 2, 3, da maneira que for mais conveniente para cada um. Na segunda linha, eu tenho peso de cada uma dessas questões, e esse peso pode variar conforme o gosto do freguês. Então, pesos maiores, pesos menores, para o número de itens de perguntas que a gente decidir fazer numa prova. Às vezes a gente tem provas maiores, provas menores, então, né, isso varia um pouco e nos ajuda aí a fazer esse processo de avaliação desta aprendizagem. Então, vamos lá, agora, né, tomando cuidado com o que a gente tem trabalhado, né, especificamente. Então, por exemplo, nessa média das notas que nós temos aqui, nesta coluna, o que ela vai nos dizer? Ela vai nos dizer que ela vai trabalhar, então, com cada um desses itens,
vezes o peso de cada uma dessas questões e fazendo uma média, né, pela soma desses pesos e tal. Então, isso vai nos ajudar simplesmente a saber como é que esse cálculo é feito, tá? E vai nos dizer, né, eu coloquei aqui uma formatação condicional, do qual as médias, né, superiores a 50% da prova, elas ficam em verde, e as que estão abaixo, elas ficam branquinhas. E aí já me dá um feedback visual de como foi a turma, né? Mas o grande pulo do gato não tá aí, o pulo do gato tá aqui embaixo. O que nós temos de cada um desses itens? Depois que a gente avaliou todas as provas, né, corrigimos todas as provas, eu tendo a passar o resultado eu passo o resultado das provas para esta planilha. E aí, o que essa planilha vai me dar no final? Ela vai me dizer, olha, qual é a média de acerto de cada um desses itens. Então, eu tenho médias de acertos que estão aqui. No geral, a turma mais ou menos, né, acertou, com exceção deste item 3. Este item 3, o que a gente vê? Puxa, foi um item que foi muito pouco acertado. Nem 20% da turma acertou este item. O que isso quer me dizer? Será que eu fiz um item muito difícil? Será que eu fiz um item confuso? Tá? Ou será que eu não abordei bem o conteúdo? O que aconteceu? Então, já me dá um feedback de que algo aconteceu aí com relação especificamente a este conteúdo, tá? E a linha de baixo é a correlação entre as notas gerais dos alunos e como esses alunos foram neste primeiro item especificamente. Claro, neste caso aqui, eu tive poucos alunos que responderam, porque eu acabei inventando aqui neste momento para fins didáticos, né? Então, agora a gente viu que, né, eu trabalhei com a planilha aqui e ele foi mudando, né, automaticamente. Então, neste caso aqui, foi um item que foi muito acertado, por exemplo, mas a correlação dele com a nota geral acabou diminuindo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho itens que foram muito acertados, como neste caso aqui, a correlação tende a ser baixa realmente, ou seja, eu tenho itens muito acertados, ele não vai variar conforme a nota varia, certo? Se ele não varia junto, a correlação tende a ser baixa, nula e eventualmente até negativa, como este o caso, certo? Mas, por exemplo, neste caso aqui é um caso que me preocupa. Digamos que eu tenho um item que foi menos acertado ainda, como este aqui, que eu acabei de inventar. Eventualmente eu posso ter um item que foi muito pouco acertado e que tem uma correlação negativa com a nota da prova, ou zero, né? Nesse caso, zero. O que isso quer me dizer? Que provavelmente eu fiz um item ruim, um item confuso, e quem acertou não foi quem foi bem na prova. Porque eu posso ter um item que foi pouco acertado, como este item 3, que também foi pouco acertado, mas quem acertou foi melhor na prova. Então, este item 3 eu posso avaliar que tenha sido um item difícil, mas este daqui já não. Este item eu vou ter como feedback de que provavelmente foi um item ruim, mal construído. E, gente, não é porque a gente é professor que a gente sempre acerta, não. Então, né, isso ajuda muito a gente voltar de novo e dizer, bom, se foi um item ruim, mal construído e a culpa é minha, o que eu faço? Eu vou lá e zero o peso desse item, tiro tudo e a planilha vai recalcular a nota de todos os alunos com base na retirada deste item para mim, tá? Nesses meus 15, 16 anos de sala de aula, utilizando essa planilha, eu nunca tive uma queixa de avaliação por parte dos alunos e eu sempre expliquei para eles, por exemplo, qual foi a média da turma. Neste caso, por exemplo, a média foi muito baixa, mas porque são números inventados aqui, né?
Qual é o tamanho do desvio padrão? Esse número aqui é o desvio padrão, ou seja, eu tive muita variação na turma, pouca variação na turma. Isso me ajuda a ter um feedback de que, olha, algumas pessoas conseguiram aprender muito bem, outros não. E aí, o que aconteceu aqui? Né? Esta variação deve-se a quê? E aí eu volto de novo para entender o que houve, ou que tipo, né, de problema eu posso ter tido no processo de aprendizagem de determinados conteúdos. Então, eu tenho achado, né, este mecanismo, esta avaliação da avaliação bastante positiva. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre a minha prática quando eu coloco isso dentro de sala de aula, como é que isso funciona. Tá? Bom, agora eu queria falar de uma maneira um pouco mais livre, né, de como é que eu uso isso dentro de sala de aula. No geral, eu quando volto para a sala de aula e digo, olha, como foi o desempenho médio da turma? O desempenho médio da turma foi, não sei, 60%. Tendo a dizer qual foi o desvio padrão, tendo a dizer, olha, tal item, e isso para eles é realmente assim excepcional. Quando eu digo para eles, olha, o item tal, neste caso, né, no exemplo que eu acabei de dizer, o item 11 é um item ruim. Então, como é um item ruim, eu acabei eliminando, ele não discriminou bem, as pessoas não acertaram, etc. Então, olha, o que aconteceu, gente? Eu não sei se vocês não entenderam, se o item está confuso, ou se eu não fui capaz de explicar bem a matéria. E se eu não fui capaz de explicar bem a matéria, esse é o momento de aprendizagem em que eu volto de novo e digo, olha, caros alunos, vamos lá, porque esse conteúdo obviamente não ficou claro e a gente precisa rever. Então, vamos rever? E aí eu sento com eles e a gente tem uma aula sobre aquele ou sobre aqueles conteúdos que ficaram mais confusos. Tá? Nesses 15 anos de sala de aula, com, não sei nem dizer quantas turmas, eu nunca tive um problema de avaliação. Porque quando a gente faz uma avaliação sobre a nossa avaliação, é que a gente sabe que a gente às vezes se confunde, às vezes a gente não faz uma boa prova, às vezes, embora o enunciado para a gente tenha ficado claro, às vezes os alunos fizeram outra interpretação daquele enunciado. É importante a gente também saber e ter clareza de que nem sempre dá certo, sabe? Então, quando a gente volta de novo e dá esse tipo de feedback, porque a gente, né, não tem às vezes o feedback de um colega, não tem condição de ter um feedback de um colega, olha, leia de novo essa prova, veja se está claro, etc. Então, é bom para a gente ter algum mecanismo, né, de auxílio. E além do mais, como ele volta tudo para o final, essa planilha calcula tudo, é mais fácil da gente fazer pequenos ajustes e falar, olha, deixa eu pesar um pouco menos a mão aqui, deixa eu colocar um pouco mais, deixa eu tirar esse item. Então, fazendo isso, não olhando, né, nome a nome, não sabendo, eu tenho mais, não sei, né, é uma tranquilidade de dizer, olha, eu acho que eu fiz uma avaliação melhor, eu tenho mais um outro feedback, mais uma ferramenta para dizer que essa avaliação foi ok e ela atingiu o objetivo que se prestava neste momento. Então, ela tem sido muito útil nesses meus anos e em função de vários pedidos, né, inclusive dos alunos e tal, de eu poder postar isso, então eu decidi fazer um vídeo ensinando como é que eu faço, que cara isso tem e etc. Tá? Então, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para a página do grupo, né, do ProLab, e lá dentro dos materiais a gente vai deixar essa planilha de Excel para vocês. Tá bem? Obrigada!